Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Mais Saúde. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista. E hoje, antes de nós começarmos diretamente o nosso programa, eu quero mandar aqui um alô para a Dona Maria Aparecida, assídua telespectadora do nosso programa. A Dona Maria Aparecida, também conhecida como Dona Fia. Aparecida tem muitas, mas a Dona Fia só tem uma. E numa das últimas reuniões que tivemos, numa reunião familiar, ela me cobrou sobre a idade dos entrevistados. Eu disse para ela: olha, Dona Fia, a gente tem que aproveitar a experiência. Ela falou: não, você tem que acabar com esse negócio de Matusalém lá, né? Para quem não sabe, Matusalém é o homem mais velho da Bíblia, né? A Dona Fia me desafiou, né, a renovar aqui o nosso estudo. E hoje, Dona Fia, em homenagem à senhora, nós convidamos uma jovem doutora. Doutora Rafaela é médica, graduado na Faculdade de Medicina de Catanduva, da Fundação Padre Albino, em 2009. E fez residência em clínica médica na Santa Casa de Campo Grande, em 2011 e 2012. A doutora Rafaela depois voltou ao estado de São Paulo, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, em 2012, 13 e 15, onde fez nefrologia. E nós vamos conversar exatamente sobre essa especialidade. E nessa formação nefrológica, ela se especializou em transplante de rim. A doutora Rafaela hoje é responsável pelo programa de transplante de rim da Santa Casa na área de nefrologia. Doutora Rafaela, muito obrigado por estar aqui conosco, atender o nosso pedido, é uma honra recebê-la. E para a gente começar aqui conversando com os nossos telespectadores, eu gostaria que a senhora explicasse o que é essa nefrologia. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o Dr. Ovando, meu professor. Para começar, então, a gente separando a palavra nefrologia, o nefro veio do grego, que significa rim. Então, a nefrologia é uma especialidade médica que diagnostica e trata patologias, né, doenças do sistema urinário. Sim. Principalmente da parte dos rins, que é onde o nefrologista atua mais. Tá? Essa localização, esses rins, né? É muito comum a gente ver pessoas na rua dizer assim: hoje eu trabalhei muito, estou com dor nos rins, meus rins estão doendo. O rim dói assim, desse jeito, doutora? Normalmente o rim não dói. Ele pode doer, dependendo das situações, dependendo das patologias, mas o rim, a não ser que o paciente tenha uma pedra no rim, ou que tenha uma infecção no rim, que é o que a gente chama de pielonefrite, ou um tumor, ou um cisto muito grande nesse rim, normalmente o rim não dói. A maioria das vezes essas dores nas costas que os pacientes sentem talvez seja muscular. Mas o rim em si, tirando essas patologias, é um órgão que ele não dói. Não dói normalmente. Não dói normalmente. E devido a isso, né, a gente vê muita gente atribuir a dor lombar, que é muscular, como a doutora já explicou, a causa renal. Na verdade, a doutora já explicou que o rim não dói dessa maneira. E pelo rim não doer, porque a dor é uma defesa importante, as pessoas maltratam o rim. Exatamente. Né? Doutora, como é que é essa história da doença renal? As pessoas falam assim: mas se o rim não dói, eu falo que tem dor nas costas, mas não é do rim. Quando é que eu vou me preocupar em termos de algum sintoma para dizer assim: olha, isso aqui pode ser do rim? Tirando aquela questão da cólica, que o pessoal, pela dor, já procura imediatamente o hospital, né? O que faz a pessoa começar a se preocupar, ou deve se preocupar, em relação às doenças do rim, especificamente?
A doença renal, ela é uma doença progressiva, insidiosa, e normalmente ela é assintomática, na maioria das vezes. Silenciosa. Silenciosa. Na maioria das vezes, os pacientes que não fazem uma profilaxia, que não vão ao médico com muita frequência, acabam chegando ao hospital já em fase terminal da doença, porque ele só vai começar a ter sintomas no final da doença. Há algumas doenças do rim, em que, às vezes, no início dessas doenças, que o paciente pode sentir alguns sintomas. Então, ele nota uma urina mais espumosa, começa a urinar mais à noite, coisa que não antes. Antes eu não urinava à noite, mas agora eu passei a urinar à noite com bastante frequência. Inchaço, às vezes um inchaço nas pernas, um inchaço no rosto, um inchaço no corpo todo, pode ser sinal de que o rim não está conseguindo eliminar aquele líquido do corpo. Muitas vezes algumas patologias têm essa dor, tipo a cólica renal, né, da pedra, mas normalmente a doença renal, ela é uma doença silenciosa. Ela é uma doença que ela não vai causar muitos sintomas no paciente, a não ser ao final, na fase terminal da doença. Doutor Rafael, isso quer dizer que, de uma maneira geral, o nosso telespectador, ele deve ficar atento para essas manifestações externas, ou seja, o aspecto da urina, né, às vezes espumosa, às vezes juntando formiga, né? Ou vezes então muito avermelhada, né? Períodos em que, na verdade, ele levanta pela manhã, o rosto está meio inchado. Então, ele teria que estar mais ou menos atento a isso e ver se tem alguma doença por trás, outra que pudesse estar comprometendo. Rins são órgãos, né? A gente fala são 2 rins, que eles sofrem muito devido a doenças secundárias. Sim. Então, hoje, com o envelhecimento da nossa população e com o aumento da incidência de doenças como diabetes e a hipertensão, o rim sofre nessas doenças, que hoje em dia são as maiores, as mais incidentes na nossa população, tanto Brasil como mundo. Então, a pessoa que não cuida dessas patologias pode sofrer ao longo do tempo, fazer com que os seus rins sofram ao longo do tempo também. Deus. Quer dizer que a senhora está dizendo que quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, vive muito, já está correndo o risco de ter problema renal. Sim. Quer dizer que aumento de glicose, levando a diabetes... Pode lesar o rim. Pode lesar o rim. Nós vamos para um breve intervalo e logo depois a senhora vai nos responder como é que isso acontece. Qual a parte do rim que, lamentavelmente, é lesado por essa glicose alta que as pessoas, de uma maneira geral, não percebem? Não saia daí, nós já voltamos.